Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por vocês terem separado uma hora para a gente discutir sobre esse tema muito importante que é a segurança nos nossos negócios. Primeiramente, eu quero agradecer ao Bruno e ao Eden Geomig, são clientes estratégicos para a gente tem um grande carinho pela empresa e pelas duas pessoas. Também o Elton, que é um cliente mais antigo. Na verdade, eu não gosto nem de falar a palavra parceria, é aliança, né? As duas partes estão juntas. E, por fim, quero agradecer a Mari e ao Douglas. A Mari, a Cisco é uma grande empresa, né, mundial. A Mari nos acolheu, nós chamamos várias empresas para nos aproximar, vários fabricantes. A Mari prontamente, né, carinhosa e gentil como ela é sempre, ouviu a ProLinks, né? E aí a gente tem nesse trabalho já de quase 2, 3 anos aí, levando os produtos de segurança para a Cisco. E também aqui quero agradecer a minha parceira, a Ana, que ajudou para o sucesso desse evento. Bom, como vocês conhecem, a ProLinks, ano a ano, a gente vem fazendo um trabalho, revendo a nossa estratégia. Desde 2020, a gente tem se posicionado como o parceiro, né, de vocês de cloud e segurança. A gente tem feito essa convergência, que é uma pauta muito importante nas empresas. Então, a gente tem algumas caixas, tem alguns produtos aí dentro de vocês. E, bom, então, de modo geral, é isso. A gente está posicionado. E, como a Mari disse, esses eventos que a gente está fazendo em conjunto é justamente levar coisas direcionadas e personalizadas para você, porque nós entendemos que essa forma genérica já não faz mais sentido. E aí elevar o que o nosso cliente tem para entender como a Cisco pode ajudar. No mais, desejo a todos um ótimo evento. Mais uma vez, muito obrigado por você ceder esse tempo. O tempo hoje é precioso, né? É o principal ativo que a gente tem. Agora eu passo a palavra da Mari e muito obrigado. É isso aí, obrigada, Presley. Pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela um segundo. Eu juro que é só um slide. Não vou passar por nada mais que isso, mas é para deixar um pouco visual e um pouco mais fácil de entender o meu trabalho e como hoje a Cisco está posicionada no meu segmento. Bom, como o mercado reconhecidamente vê a Cisco, a gente tem o trabalho de, antes de apresentar, de falar qualquer coisa, falar sobre alguns paradigmas, preconceitos e estereótipos que existem com a marca, que é Cisco é caro, Cisco é complexo, Cisco não é para mim, Cisco é para grandes empresas, grandes bancos e etc. E já há 5 anos, 4 anos, a Cisco começou a fazer um movimento de regionalização. A gente realmente ouviu os canais locais, os parceiros regionais, que o feedback sempre era: cara, Cisco é legal, é maravilhoso, mas eu não quero ter que lidar com alguém de São Paulo para poder falar sobre a compra de um switch. Eu não tenho dinheiro para colocar aqui dentro da minha empresa a mesma tecnologia que o Bradesco, o Banco do Brasil utiliza. E a Cisco se reestruturou e se reinventou muito para poder acabar com essas queixas e tirar esses paradigmas. Então, hoje a gente tem uma linha de produtos muito vasta, muito ampla, que ela abrange a possibilidade de entregar a cada cliente a mesma tecnologia, a mesma potência da Cisco, mas adequada ao nível de negócio de cada um e às necessidades de cada um. Então, há 4, 5 anos, houve um movimento de regionalização da Cisco, que é não só criar linhas de produtos compatíveis com cada tipo de mercado, mas também colocar pessoas do mercado fora de São Paulo. Então, a prova disso é a estrutura que existe hoje, que é a minha estrutura de regionais, que a gente chama aqui dentro da Cisco, em que a gente está em diversos pontos do Brasil que não só São Paulo. Eu, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineira, que é minha base, e mesmo antes da pandemia eu sempre fui home office. Então, assim como eu, existem outras figuras, Mariana, pelo Brasil todo. Tem a Milena no Norte e Nordeste, a Fernanda no Rio e Espírito Santo, o Márcio no Sul, e São Paulo, como é praticamente um país, é um estado regionalizado por si só. Então, lá existem pessoas também dividindo o território de São Paulo. Gosto de mostrar isso porque a gente quer estar próximo de vocês, dos parceiros, como o Presley falou aí hoje, não existe qualquer discriminação de tamanho de cliente, de tipo de negócio. A Cisco
tem um produto e uma solução para atender todos vocês. Então, o meu papel aqui hoje, eu digo que eu não tenho uma carteira de clientes a ser desenvolvida, eu tenho uma carteira de parceiros para ajudar os clientes locais a se desenvolverem. Então, eu trabalho diretamente com a ProLinks, com o Presley e com a Ana, com todo tipo de apoio que eles precisarem. Mário, a gente precisa de um engenheiro para apresentar aqui a solução YX, eu preciso de apoio para dimensionar essa solução. Mário, o produto está com um prazo de entrega maior que o esperado, me ajuda a diminuir. Então, é um trabalho um pouco severino, né, Presley? Mas é justamente para ajudar vocês em todos os sentidos e desmistificar que a Cisco está distante, que é um fabricante caro, complexo e que não seja para vocês. Então, hoje, para de compartilhar aqui minha tela, eu estou com o Douglas. O Douglas eu gosto de falar que o estilo do meu trabalho é pink o cérebro, né? Eu sempre tenho alguém para me ajudar com aquilo que cada um tem a sua expertise aqui dentro. O Douglas é o cara que trabalha diretamente com os produtos da linha de segurança, e hoje ele vai apresentar um pouquinho 2 produtos para a gente. Então, eu vou passar a palavra para ele para que ele se apresente, fale um pouco do trabalho dele e a dinâmica para o restante do evento. Só um ponto, Bruno e Eric já receberam os ovos de Páscoa. Elton, tem um a caminho para você aí na Marte Minas. Não sei se já chegou, se está chegando. Chegou aqui, mas eu preciso do código para entregar. Acabou de me falar isso aqui. Então, eu estou trazendo o código. Acabou de chegar aqui para mim. Aqui, ó. Opa! 67,5, Elton. A gente tira uma foto no final com os presentes. Beleza. Beleza, hein? 67,5. Vou deixar aqui no chat. Tá bom. E é isso. Com você, Douglas. Obrigada, gente. Só avisando que eu vou ter que ir lá pegar, vou me ausentar 2 minutinhos, que é no andar de baixo, mas já volto. Vai lá, Beleza. tranquilo. Bom dia, vocês enxergam a tela de fundo? Sim, senhor. Enxergam a tela de fundo? Me escutam bem? Sim. Sim. Bom, bom dia a todos, meu nome é Douglas Veiga, sou especialista de vendas em Cybersecurity na Cisco, focado para o mercado de pequenas e médias, né? O nome ele não faz jus ao tamanho das empresas ou os negócios que estão inseridos dentro dele. Quero agradecer o convite do Presley, da Ana e da Mariana para fazer parte desse evento aqui, onde a gente possa trazer algumas informações, soluções, necessidades. Sintam-se à vontade em fazer perguntas durante o que eu estiver falando. A proposta aqui, só confirmar aqui o tempo que eu costumo falar mais do que devia, para eu poder não me perder aqui. A proposta aqui é que nós possamos falar sobre 2 soluções, uma em cloud e outra de proteção de credenciais, e por final eu selecionei uma matriz para fazer uma demonstração da plataforma. Então a ideia é que a gente corra aí os próximos 40 minutos, mais ou menos, para que possa fazer a apresentação e dê tempo da gente fazer a demonstração. Tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas, eu vou começar aqui. Bom, na nossa agenda e pelos próximos 40 minutos a gente vai falar de fluxos de informações de dados seguras, né? Onde estão esses dados, algumas ameaças inerentes ao negócio, né? Digital, seja ele qual for, local ou em qualquer lugar, trabalho remoto, acesso seguro em qualquer lugar, eu vou mostrar como a ferramenta proporciona isso, e proteção de credenciais, dado o momento que a gente vive do modelo híbrido, né? Do modelo de trabalho remoto, onde muita gente foi para casa. E aí a exposição das credenciais, ou login, ou senha, seja lá como você preferir chamar, ele se tornou evidente. Hoje, para você ter uma ideia, 84% de invasões é para quebra de credencial, porque o pessoal que está aí do outro lado da linha tentando ganhar a vida desonestamente, digamos assim, entendeu que é muito mais fácil você roubar uma credencial do que você continuar tentando fazer a invasão de um firewall, de um headquarter, que tem uma série de camadas de stacks de proteção, tá? Mas vamos lá, vamos na prática aqui.
Então, fluxo de informações em qualquer lugar, né? A ideia aqui é mostrar para vocês, por exemplo, que as informações hoje elas estão espalhadas. Então, elas estão em filiais, elas estão em terceiros contratados, elas estão nos nossos empregados remotos, dentro de dispositivos pessoais desses empregados que passaram a trabalhar de casa, dentro do headquarter, porque por mais que se diga que com a pandemia, o modelo de aceleração de adoção remoto ganhou força, ganhou espaço, mas a gente sabe que assim que vier a vacinação, que é o que a gente tem esperança, esse modelo ele vai continuar e o headquarter, que é o corporate network que vocês estão vendo aí, ele continua hoje, talvez com uma força menor, com um investimento menor, porque percebeu-se quanto é vantajoso fazer parte do trabalho remoto com alguma parte dos times, outras não podem ser feitas. Então isso continua evidente e vai seguir mesmo pós a pandemia. Nós temos os dados na nuvem, temos os dados em dispositivos móveis que podem não ser pessoais, né, que é o caso aqui, aplicações de nuvem híbrida ou não importa, e data centers, né. Como resultado de tudo isso, o ambiente criou vários pontos de fiscalização. Então você passa a ter que criar uma proteção abrangente que sai de dentro da sua rede local ou dentro da sua área de conforto, digamos assim, onde tem uma pilha de soluções de segurança para proteger contra um acesso externo, e você passa a ter que olhar para o mundo onde você, digamos, na prática não consegue fazer o touch direto do que está acontecendo com o seu trabalhador remoto, ou do que está acontecendo numa aplicação na nuvem, ou do que pode estar ocorrendo em dispositivos que não estão aí atualizados ou sendo checados pela sua infraestrutura, né? Então esse é o ambiente, né? E aí agora eu vou falar das ameaças que esses ambientes sofrem, né? E aí é importante a gente falar o quê? Falar que a gente está falando de informação. E como estamos falando de informação, você pode classificar isso como dados, né? Mas essa informação é o que torna os processos ativos e o negócio acontecendo, né? Então toda a informação é o que consiste para que o nosso negócio ou o seu negócio ele possa se expandir. E aí as ameaças inerentes elas estão aí em todo lugar, né? Nós temos aí falhas de equipamentos que pode causar uma ameaça, pane elétrica, erro humano, um fraudador dentro da empresa, seja um terceirizado, um contratado, né? A gente pode pensar num funcionário insatisfeito, a gente sabe que grande parte dos nossos prejuízos dentro das empresas às vezes acontecem às vezes não por só intenção, né? Falta de um treinamento, de uma orientação, de um processo, né? Onde ele possa entender que certas políticas devem ser seguidas, e quando nós estamos falando de segurança, se não tem políticas, nós ficamos à mercê do que acontece no dia a dia. Além disso, nós temos aí os especuladores, nossos concorrentes, os curiosos, os parceiros. Tudo isso traz aí uma série de necessidades de proteção. E essa proteção, ela pode estar acontecendo aqui, eu vou falar de forma muito simples, tá? Para que a gente possa dar seguimento. Por que muito simples? Porque hoje, antes de eu entrar aqui nos produtos, a Cisco ela tem mais de 16 soluções de segurança. Nós escolhemos duas aqui porque entendemos que ela tem aderência no momento de todas as empresas, né, em relação a ameaças, e sabemos que essas 18 soluções elas são mais diversas. Então, essas soluções que eu vou apresentar aqui é que nós entendemos que tem aderência para um mercado tanto para uma empresa pequena e média como para uma empresa grande, com versões diferentes. E aí o que a gente traz de algumas soluções aqui para falar? Uma proteção 100% em cloud, em nuvem, né? E essa proteção ela visa o quê? Proteger o perímetro de DNS, ou seja, ameaças de DNS, ameaças de malware, de ransomware e cryptomine. Eu vou mostrar isso mais à frente. E aí quando eu digo em qualquer lugar, é em qualquer lugar mesmo. O usuário ele pode estar dentro da sua infraestrutura ou ele pode estar fora, na casa dele. Proteção de credenciais, que é o múltiplo fator de autenticação, a gente vai falar aqui, e vai falar também como esse múltiplo fator de autenticação ele é importante hoje para preservar o uso das informações de maneira, digamos, a mitigar a proteção dos dados. Por quê? Porque se você for pensar em LGPD, se vocês estão passando por esse momento, né, onde você tem que fazer todo
E aí eu não estou falando do fato de você ter que fazer todo o levantamento, onde estão os dados, quem tem acesso aos dados, quais são os dados que são importantes, quais os dados sensíveis ou não. Eu estou falando de proteção a acesso aos dados, que é uma coisa que está no artigo, se eu não estou enganado, no capítulo 7 do artigo 46 da lei LGPD. Temos uma proteção de endpoint, temos proteção de perímetros, equipamentos para SD-WAN e equipamentos de firewall on-premise, né, de rede local. E por fim, é importante mencionar que nós temos uma plataforma de administração das soluções de segurança. Ou seja, quando você hoje tem uma necessidade de várias pilhas, eu vou usar como exemplo o maior evento de segurança do mundo. Ele reúne 370 marcas diferentes, 370 vendors diferentes com soluções diferentes. Como é que você empilha tudo isso? Como é que você gerencia tudo isso? Então, a ideia de ter um único painel de administração é para facilitar a vida, tá, de quem está na ponta da lança, não do dono da empresa. O dono da empresa vai sentir o benefício porque a equipe de TI, a equipe de SI, ela vai ganhar em desempenho, ela vai ganhar em autonomia, porque a plataforma vai mostrar quais são os pontos críticos que vocês devem abordar. E não, ao ocorrer um ataque, você correr para o painel de plataforma do Firewall e verificar se está tendo ali algum ataque, se o motivo de lentidão lateral da rede pode ser por alguma máquina, tentar fazer a descoberta aí através dos protocolos de tráfego, né? Ou o caso aqui da gente pensar que quando a gente tem toda essa questão aí de proteção ao acesso e administração, esse pessoal ele vai ser beneficiado. Por quê? Porque essa é uma plataforma de modo API aberto. O que significa isso? Significa que a plataforma de gestão de segurança da Cisco, ela aceita outros vendors. Comentei aqui bem superficialmente sobre isso, porque não vai ser os produtos que nós vamos abordar, tá bom? Fiquem à vontade de fazer perguntas. Então, antes de eu entrar aqui nas soluções, quero falar um pouquinho rapidinho do nosso diferencial. Por que o nosso diferencial? Porque a Cisco, embora você esteja bem habituado a pensar na Cisco como uma empresa enterprise, networking, data center, é uma empresa, só que ela tem dentro da Cisco a Cisco Security, tá? Que é uma empresa segmentada dentro da própria empresa, que pensa em segurança, que respira segurança e nos últimos 16 anos fez um investimento muito grande para a gente chegar em 16 soluções. E a inteligência por trás das soluções é o que nos dá o diferencial, que chama Cisco Talos. Quem é a Talos? A Talos é a maior agência não governamental de cybersecurity do planeta. Então nós temos 4 data centers espalhados, estrategicamente, claro. Quando está ocorrendo uma ameaça na Ásia, na América do Norte já está havendo todo um levantamento ou troca de informações para que ocorra a contenção. E qual que é um grande diferencial da Talos em relação e da Cisco em relação aos outros vendors de mercado? Enquanto em média os outros vendors levam 100 dias para chegar numa vacina ou uma nova solução de uma ameaça que ocorra, a Talos ela tem trabalhado com uma média de 6 horas. E aí está um grande diferencial, né? Por isso esses grandes números que vocês estão vendo aí, 250 pesquisadores que são cientistas de dados, cientistas de rede, o pessoal de infraestrutura, segurança, tem o estagiário também, está todo mundo envolvido para tornar o ambiente da internet o ambiente mais seguro e o ambiente das empresas que se utilizam das nossas soluções alimentadas pela Talos tenham essa priorização, esse diferencial para conseguir combater as ameaças. Que ameaça nós estamos falando? Que desafios, Douglas? Nós estamos falando dos malwares e ransomwares, das lacunas de visibilidades e coberturas que você tem que fazer mediante a complexidade das ferramentas de segurança que você tem dentro de casa, que são várias, né? E os recursos de segurança sempre são limitados, a gente sabe disso, né? Ainda mais atravessando o momento que nós atravessamos, que budget se tornou super um artigo de luxo, né? E as empresas tiveram que mitigar os valores, separar e ver o que é prioritário e fazer os investimentos conforme a necessidade e não conforme o planejamento. Então, parte dos planejamentos, eles esbarram nesses desafios e quando a gente não tem a condição de poder fazer a aplicação de uma solução, a gente acaba deixando aí a lacuna de vulnerabilidade.
Alguma pergunta? Ou algum comentário? Tá bom, sigamos aqui. Vamos falar então de proteção na nuvem ou em qualquer lugar. Na verdade, a proteção na nuvem em qualquer lugar, seja dentro da sua rede, fora da sua rede, que é o Cisco Umbrella. Importante que você tenha em mente que eu vou fazer a abordagem de um cenário e vou falar da solução por completo. Mas é importante também que você saiba que a versão de solução do Umbrella, que é a solução de proteção em nuvem, de DNS, né? Ela tem 3 versões de uso. Tem a versão mais simples, que eu vou explicar lá na frente, onde você aplica a intermediária e a avançada. E eu vou fazer a apresentação dela completa, só para que vocês entendam o contexto, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, é uma abordagem moderna e híbrida do modelo de conexão que nós estamos atuando hoje, né? Anterior a esse modelo, nós tínhamos aí basicamente 80% do tráfego interno, né? Ele ocorria internamente. E com a pandemia mudou esse cenário. Passou a ser 80% para a internet e 20% interno. E aí vem uma abordagem diferenciada, que é essa abordagem que vocês estão vendo aqui, que é a segurança na borda da nuvem com roteamento automatizado, né? E aí como é que funciona isso? Deixa eu pegar aqui um pointer. Funciona da seguinte maneira: você tem os seus funcionários e usuários nas filiais, você continua fazendo uso aqui do seu headquarter de uma pilha de stack de segurança. Você provavelmente teve oportunidade de rever, eu sou muito ruim de escrever aqui, mas você pode ter tido a oportunidade de rever os custos de MPLS que você usava para conectar a sua filial com a sua matriz, porque afinal de contas o tráfego mudou, né? Parte dele ele passou a ter um trabalho híbrido, o 5G está aí, e aí nós continuamos acessando a internet de qualquer lugar usando 4G e meio. E o Umbrella, toda vez que você for fazer um acesso à internet, ele vai fazer o quê? Ele vai sair para a internet e vai passar pela nuvem do Umbrella. E essa nuvem, ela vai fazer uma abordagem de DNS, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, é o que nós costumamos chamar que o Umbrella é a nossa primeira linha de defesa. Por quê? Porque como você vê aqui no gráfico, você tem os dispositivos ou a SD-WAN, todo mundo passando pela nuvem da Umbrella quando tenta fazer uma requisição, acessar um domínio, né? E se esse domínio é negativo, é malicioso, o Umbrella bloqueia, como você vê no quadro à direita. Se for ok, ele libera. E aí ele implementa, ele pode ser implementado em qualquer máquina, em qualquer lugar, em questão de 4, 5 minutos você faz a implementação dele, desde que essa máquina tenha acesso à internet. Tá? Então você não precisa de uma máquina virtual, você não precisa instalar ele no servidor, não, ele é instalado por máquina com acesso à internet. O que ele faz? Toda vez que você vai fazer o acesso de um domínio, ele checa se o domínio é malicioso ou não. Se for malicioso, ele bloqueia, mas além disso, pode acontecer desse bloqueio estar sendo puxado por uma conexão de um malware de dentro da sua empresa, um malware que se conectou e entrou de forma disfarçada, aqueles polifórmicos, né, que eles costumam classificar, onde ele consegue entrar no modelo depois de 50 reboots, ou enfim, dependendo da programação dele, ele se auto-executa novamente e tenta sair para fora para poder fazer aí o acesso de um domínio malicioso e executar vamos dizer assim, o hackeamento, né, das informações para qual ele foi destinado. E o Umbrella faz o quê? Toda vez que ele vai fazer a checagem do DNS, o Umbrella checa se o DNS é válido ou se o DNS é sadio. Se não for, ele já bloqueia. Então ele bloqueia domínios com malwares, phishing, callbacks. Ele interrompe as ameaças antes que elas aconteçam, como eu acabei de explicar. Ele acelera a resposta com uma plataforma segura, então, ou seja, a gente tem os servidores espalhados pelo mundo, a resposta é rápida em termos de DNS, tá?
Então, essa é a primeira grande capacidade do Umbrella. Ou seja, você hoje tem ameaças de DNS inerente a acessos de sites, e esses acessos eles contêm aí uma ameaça, e o Umbrella ele consegue fazer essa proteção. Além disso, ele vem com um gateway seguro, né, para você poder fazer um proxy. Nada mais do que falando de forma mais simples, você vai poder fazer controle de URL. Né? Você vai poder direcionar para os usuários o que eles podem ou não podem acessar, ou você pode se usar das políticas já e filtros que existem dentro da ferramenta. São mais de 300 filtros diferentes, você pode se utilizar deles, filtro de jogos, filtros de sites de streaming, se você quer coordenar e liberar acesso de alguns, bloquear de outros. Além disso, ele amplia a proteção contra os malwares por meio de descriptografia e inspeção de arquivos. Então, todos os arquivos que forem trafegados, ele tem aquele uso conjunto do AMP, que é a nossa solução de endpoints, e essa ação conjunta ele faz a checagem aí desses arquivos. Alguma pergunta ou comentário? Isso tudo é feito muito rapidamente, né? Isso não deixa, não causa lentidão. Essa análise, esse tráfego de análises, ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, tá? Ele se utiliza daqueles métodos de SAS, os SHA, né? De 256. Então, não é o arquivo em si, ele faz a checagem de um espelho. Então, é tudo muito rápido. Você não sente oneração no sistema, você não sente degradação. Então, é uma coisa muito simples que o usuário nem percebe que está ocorrendo por trás, tá? E ele também... ele vem aí com um firewall embutido, né, na versão completa. E esse firewall é para proteção na nuvem, como a gente está falando aqui de soluções em SaaS. E essas soluções em nuvens, ele vai fazer a proteção de portas e vai fazer a proteção de aplicações. Por quê? Porque ele atua na camada 7, né? Então, com a camada 3 e 4, você pode fazer todo o controle de portas abertas, bloqueios, usando um NAT, esse tipo de coisa. E na camada 7, você consegue fazer as aplicações que devem ser controladas, ou as aplicações que devem ser mitigadas para ter um uso e desempenho que vocês desejam, tá? E, por fim, aí nós estamos abordando 4 soluções dentro desse pacote, né? Nós falamos de proteção de DNS, nós falamos de filtro de conteúdo em proxy e nós falamos de um firewall. E temos a funcionalidade de CASB, que vai permitir que você tenha visibilidade, controle e proteção, né, das aplicações em SaaS. Então, tudo que estiver sendo usado em SaaS, que estiver na nuvem e for um aplicativo e você direcionar no Umbrella que você quer fazer o controle dele, ele já vem lá, eu vou mostrar isso como funciona na demo, você consegue. E aí você passa a ter maior visibilidade dos aplicativos em nuvens, quem está fazendo o quê, quem está fazendo o upload, quem está fazendo download. Ele também faz a checagem se esses arquivos contém alguma ameaça, então ele já está fazendo a proteção, né? E isso traz para você uma visibilidade. Visibilidade em segurança é o que permite você caminhar sem tropeçar. Porque quando você não sabe contra o que você está trabalhando, lutando, que ameaça que está incorrendo aí a degradação do seu ambiente, você fica igual a uma barata tonta, né? E o CASB ele vai permitir que você tenha toda essa visibilidade, controle, e isso vai trazer para você também uma granulação para você poder fazer a análise, por exemplo, dentro de LGPD, quem está acessando o quê, quem não pode acessar, quem compartilhou o arquivo, quem não pode compartilhar e assim por diante, tá bom? E aí a solução ela se completa da seguinte maneira, ela é a solução completa, né, que é o Umbrella SIG, é o DNS, o Gateway, o Firewall e o CASB. Tudo isso daqui representa uma versão do produto, né? E aí essa versão do produto, se vocês já ouviram falar num conceito chamado, vou escrever aqui, SASE, é um conceito novo que surgiu em 2020 pela Gartner, né? E esse conceito ele visa o quê? Ele visa que as aplicações de redes de SD-WAN e as aplicações de segurança estejam todas na nuvem, integradas em uma única plataforma de administração. Isso é o SaaS.
né? E aí a Cisco tem já essa solução, mas não é o ponto aqui. O ponto é, você pode trabalhar tanto com a escolha da solução só de DNS, que é a versão Essentials, ou você pode trabalhar com a versão completa, que é para uma solução em cloud, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui? Ou alguém gostaria de fazer algum comentário? Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente tem as nossas, os nossos benefícios, né? Visibilidade da rede corporativa, tráfego de internet, aplicativos, dispositivos, Shadow IT, em proteção de camadas, como eu disse, DNS, inspeção de web, sandbox, controle de URLs, regras e assim por diante. Então, esses são todos os benefícios que o Umbrella tem, e tudo isso gerenciado numa única plataforma, que é o SecureX. Agora, a gente entra para falar sobre proteção de credenciais, é o Duo, né? A nossa ferramenta de múltiplo fator de autenticação. A gente saiu de um cenário de ameaças de DNS, de soluções em cloud, bem focado, e vamos falar agora do nosso cenário de proteção de múltiplo fator de autenticação, né? E aí a mudança de cenário é essa daqui. Antes da gente falar da solução, a gente explica onde está a utilização. A utilização ela se dá em usuários remotos contratados e terceirizados, né? Para controle de usos de smartphones pessoais ou da empresa, dispositivos de IoT, né? Os famosos dispositivos que são instalados e esquecidos na rede sem atualização de firmware, sem nenhuma atualização, sendo uma porta de entrada na rede, porque eles trazem a conexão com web, né? Temos as aplicações em cloud, infraestrutura híbrida e infraestrutura em cloud. Tudo isso para trazer mostrar para vocês quais são os desafios desse negócio. Douglas. Oi, Eric. Nesse tempo de pandemia, a gente está com muitos funcionários em home office. Você falou aí, começou a citar. Como que funciona nesse ambiente? O usuário na casa dele, usando a internet dele, ele vai estar conseguindo pegar nossas regras todas da central, por exemplo? Aí tem duas coisas, Eric. Se a gente estivesse falando do Umbrella, por exemplo, o Umbrella ia proteger as máquinas desses usuários contra as ameaças de DNS, como eu expliquei. No caso aqui do múltiplo fator de autenticação, a solução, ele vai proteger, vai trazer para vocês as seguintes políticas. Como é que você sabe se o Eric que acabou de acessar o data center com a credencial do Eric é realmente quem ele diz ser? Então, ele vai resolver a questão de que quem está conectando demonstra que realmente é quem está usando a credencial, tá? E aí, por exemplo, os dispositivos que você está usando para acessar o seu ambiente de infraestrutura, o seu ambiente, eles estão seguros? Eles estão atualizados? Vamos pensar no seguinte, Eric. Estamos falando de usuários que estão fora da sua rede, então você tem uma visibilidade limitada. O que está na rede, isso se conecta com o quê? Tá? E aqui as questões do ambiente híbrido, né? O que está na nuvem se conecta com o quê? Como é que isso vai funcionar, trazendo para o contexto da sua pergunta? Você, por exemplo, vai ter que proteger o seu workforce. Então você quer proteger a credencial do seu usuário para mostrar que quando ele faz a conexão é ele mesmo. Você quer proteger os seus dispositivos que fazem parte do seu workforce, tá? Desculpa. Espera aí. Uma engasgada aqui. Então você vai proteger o seu workforce, você vai proteger seu workload, que são suas aplicações e servers, e seu workplace, que é o local de trabalho, network, wireless, IoT. Tudo isso de maneira a trazer o usuário, o dispositivo e o software para dentro do Duo, e o Duo fazer a checagem. Deixa eu mostrar aqui. O Duo fazer a checagem da credencial. E assim, por exemplo, quando você quer se referir a algumas políticas vamos dizer, de Active Directory da Microsoft, você tem uma versão do Duo que eu vou mostrar aqui, que ela permite isso.
Tá? Então, por exemplo, a proposta da proteção de credenciais, ela vai de encontro ao quê? Ela vai de encontro a garantir que quem está acessando os dados sensíveis, seja para proteção e uso de LGPD, ou os dados da sua empresa, ou as aplicações que você disponibilizou, são realmente quem são, né? E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer controle de acesso a todas as aplicações. Quando você fala na ferramenta da Microsoft, você tem uma série ali de soluções da Microsoft, mas as empresas não trabalham só com Office 365, elas têm outras soluções. E o Duo, ele abrange para trazer a abertura e vamos dizer assim, ele consegue abraçar todas as aplicações, mesmo aplicações proprietárias, que esses fabricantes entendam que o modo de API, que é o modo que permite que um aplicativo se comunique com o outro de forma integrada, ocorra. Então, todas as aplicações que forem com modo de API aberto, elas podem ser integradas no Duo. E como é que vai funcionar? Aqui vai ficar um pouco mais claro o que você perguntou, tá, Eric? Por exemplo, toda vez que o usuário tentar fazer o acesso a uma aplicação, né, o Duo vai checar a identidade e vai trazer confiança para essa identidade credencial. Quando ele responder aqui, vai retornar falando, não, realmente você tem acesso a essa aplicação, porque você provou que você realmente é o Eric. Tem a questão do dispositivo. O dispositivo que ele está usando é confiável ou não? Então, quer dizer, o Duo vai verificar, né, dependendo da versão que você escolher do produto, que quando esse usuário tentar fazer acesso à aplicação, se esse dispositivo aqui ele está atualizado, se ele contém a versão mais atual do browser, ou se nós estamos falando aqui de um mobile, se ele contém ali nesse mobile a última versão da iOS ou do Android. E assim, em conformidade com isso, ele vai liberar o acesso. E aí o que eu quero dizer para você, se você está buscando proteção de acesso de credenciais, que é garantir a identidade desses usuários, você tem a versão do Duo MFA. Se você busca já algumas coisas a mais, que é a garantia de identidade, ganho de visibilidade, né? Garantia de segurança do dispositivo e contextualização com as políticas de segurança do Active Directory da Microsoft, você também consegue fazer isso com o Dual Access. Então, você pega todas as políticas que você tem ali dos usuários, de acesso, quem pode, quem não pode, o quê, e você trabalha essas políticas de acesso informando para o Duo, no dashboard, a mesma informação, ou seja, o Duo vai trazer as informações que você liberar do Active Directory e isso vai se refletir no modo como as políticas são acompanhadas, né? Ou seja, respondendo sua pergunta integralmente, o que você aplica no Active Directory, você vai conseguir transferir para o Duo de modo que ele entenda o que você já colocou de permissão e acesso e ele simplesmente use isso como espelho. Okay. E a versão Beyond, né? Que é aquela versão que quando você traz todas digamos assim, as versões anteriores e permite que você proteja aqueles dispositivos de terceiros que vêm de fora, esse tipo de coisa, tá? Tudo isso você pode fazer, né? Essa proteção fazendo o uso e controle de um mobile para você ter a checagem de dupla autenticação, ou se você preferir um token, mandar um token, uma ligação de callback, né? No relógio, no SMS, biometria, só o token, né? Esse token aqui que não, né? Ele só está disponível nos Estados Unidos. Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta aí. À vontade, Elton. A gente já chegou aqui a fazer alguns estudos até para implementação dessa possível solução. Mas a gente sempre esbarrou em custo pelo volume. Então, assim, isso se tornou para a gente o projeto nunca rodou aqui dentro por isso. Assim. A gente tem muita máquina. E o custo, embora a gente entenda
né, dos benefícios, o custo não ficou legal para a gente. Aí, assim, se tiver alguma evolução nisso, mudar algum tipo de precificação. Nós estamos falando da solução do Duo, Elton. Você teve aí uma proposta, você avaliou essa proposta e ela se saiu muito caro, ou do Umbrella? Você está falando de uma outra solução? Desculpa. Só Não, para do entender. Umbrella, a gente chegou à proposta aqui do Umbrella e do MDM, né? Tá. E aí me diz uma coisa, quando você foi ver a proposta do Umbrella, você viu a versão completa ou você viu as paralelas, as intermediárias? Ou você não saberia me Completo. dizer? Tá. Completo. Bom, não houve mudança de custos, tá? Sendo bem transparente com você, não houve mudança de custos. Ou agora, a quantidade de usuários, a quantidade de licenças, ela tem uma alteração. E nesse custo. E também o outro fator que pode acrescentar é o tempo de assinatura, né? Se a gente conseguir trazer alguma proposta para um tempo de assinatura de 3 anos, né, mensalizado, alguma coisa do tipo, eu consigo ter uma condição melhor. Então, o que eu poderia te pedir, eu não sei quanto tempo faz isso. Faz bastante tempo. Então, o que eu poderia te pedir, Elton, é você me dar a oportunidade, junto com a Mariana e junto com o Presley, da gente fazer uma nova rodada aí, sem compromisso, onde a gente possa te mostrar duas propostas diferentes, e aí você me diz. Eu não sei de quantos usuários a gente está falando aí, né? Mas eu acredito que a gente pode ter uma grata surpresa. Outra coisa que pode ser grata surpresa é se eu consigo fazer a aplicação de 2 soluções ou mais em conjuntos para um único projeto. Eu tenho uma força maior e consigo trazer uma parte, digamos assim, financeira mais forte, né? Um desconto maior. Então, eu te pediria a oportunidade da gente retomar isso daí sem compromisso nenhum. Se você também quiser fazer, não sei se vocês fizeram na época, colocaram a demonstração da ferramenta dentro do ambiente de vocês, sentiram o funcionamento, tiraram um relatório depois de 7 dias para ter o entendimento do real benefício da ferramenta. Também coloco à disposição, né, para a gente apoiar junto com o Presley aí e a gente fazer essa demo para vocês, se vocês assim quiserem também, tá bom? Porque às vezes a gente fala só valor e o entendimento real da solução a gente não tem, o dimensionamento final, né? Mas estamos no Brasil, e Brasil a gente sabe que a condição financeira ela é mandatória, né? E a gente tem que se adequar a isso, tá? Aí eu deixo em aberto aí. Assim, eu falei, a gente entende os benefícios, mas assim, não adianta você ter benefício de uma coisa que você não pode pagar, né, Elton? Exatamente. Da última vez que a gente olhou aqui, ficou inviável. Tá bom. Se puder ter essa oportunidade, eu acredito que vocês puxam aí e fiquem à vontade de me acionar para eu poder ajudar e buscar uma melhor condição para a proposta, tá bom? Tá bom. Maravilha. Essa apresentação vai para vocês. Antes de eu entrar, agora eu vou fazer a demo aqui, deixa eu só tirar. Deixa eu ver, vocês enxergam a minha tela já do Google Chrome, não? Ainda não. Então deixa eu parar o compartilhamento. Deixa eu abrir de novo que meu instante demo já fechou. Aí, pessoal, também tem enquanto está carregando aqui, tá? Também tem a questão financeira. A Cisco, ela tem um programa financeiro com uma taxa de apoio de financiamento para projetos de segurança, outros projetos que seja, mas o nosso foco aqui é segurança. Essa taxa é uma taxa de 6,99, é basicamente a taxa de financiamento anual de uma casa própria, né? Então ela é bem factível e pode ser feita em até 36 vezes, mensalizado. Falando que essas soluções que eu estou apresentando aqui, vocês também podem adquirir ela de modo mensalizado, pagando mensalmente. Então, é uma alternativa aí. Vocês estão visualizando já o dashboard, tá? Rapidinho, a gente está aqui no dashboard do Umbrella, tá? Então, nós temos aqui,
a visibilidade das ocorrências das últimas 24 horas, ele me mostra a quantidade de requisições bloqueadas, de botnet, Crypto Mines. Aqui eu tenho as redes ativas, né? Os meus clientes também que estão ativos, são 25. Deixa eu tirar aqui para poder descer. Temos aqui o total de requisições, né, que foram feitas dentro dessa rede, o total que foi bloqueado. Temos também aqui a segurança security block, isso daqui é já o que foi bloqueado segundo as políticas do administrador, isso daqui é o padrão já, o Umbrella já sai bloqueando o que é ameaça, né? Total de firewalls e conexão, ele também traz todo um diagnóstico aqui, olha aqui, ó, security categories, os malwares bloqueados, os phishings, né? Comandos de controle de blocos, CryptoMines e assim por diante. Deixa eu ver, eu tenho aqui no Investigate, só para mostrar para vocês rapidamente, deixa eu só abrir um documento que eu tenho aqui, que é esse cara aqui. Vou mostrar para vocês como acontece no usuário, né? O usuário está lá com a máquina dele, tentando fazer acesso a um domínio X. Quando ele tenta fazer o domínio, deixa eu só tirar aqui os colchetes. O que acontece? Acontece exatamente isso. Aqui eu vou trazendo um exemplo de um domínio malicioso e como que o Umbrella se porta. Então vocês estão vendo aí que ele já informou e bloqueou que esse site é um site malicioso, que ele contém malwares, que ele já está listado, e é assim que o Umbrella vai funcionar na máquina do usuário. Vai mandar essa mensagem aqui e vai bloquear o acesso dele. Além disso, a gente tem aqui, deixa eu colocar em app discovers, as informações de aplicações que estão sendo usadas, né? Então, por exemplo, deixa eu carregar. Nós temos, ó, 4.000 aplicativos que foram vistos aqui pelo Umbrella, né? Ele categoriza aqui 21 como anonymizers, 24 P2P, games e assim por diante. Aqui embaixo ele tem informações e aí você tem aqui já, ó, a classificação do que é importante você dar prioridade, né? Se pela cor você já define isso e aí você tem aqui as informações detalhadas aqui, ó. Por exemplo, no Office, deixa eu ver se eu clicando aqui ele me abre já. Só carregar um segundo. Então, por exemplo, aqui nós temos as aplicações que ele está controlando e aqui você já vê o nível de alerta dela, esse tipo de coisa. E aqui, ó, deixa eu pegar um conhecido, que eu sei que vai ter informação. Deixa eu tentar acessar aqui um Dropbox. Deixa eu achar ele aqui. Hello, Dropbox. E aqui, ó, você já tem, deixa eu clicar 2 vezes. Se você quisesse, por exemplo, falar para o Dropbox, aqui está as configurações, eu não posso mexer, mas seria nessa tela que você configuraria os bloqueios, as liberações para essa aplicação aqui que você está vendo, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Douglas, não teria como utilizar também como inventário, por exemplo, à medida que ele está pegando todos os aplicativos, ele está inventariando quais as máquinas que estão esses aplicativos? Sim, ele está trazendo as máquinas, ele está trazendo os usuários que estão usando os aplicativos, ele está dizendo para você quais os aplicativos, você pode atuar da seguinte maneira, pode começar com tudo aberto, pode fechar quase tudo e aí começando liberando conforme as requisições. A gente sabe que isso causa um estresse dentro dos usuários, mas é um caminho também. E aí você também, além disso, você vai ter visibilidade se algum usuário está usando, por exemplo,
o BitTorrent para fazer acesso não autorizado. Você vai conseguir ver se esse usuário está usando uma aplicação que você não autorizou, e aí você vai estar na configuração desse usuário. Você vai conseguir as identidades aqui que estão acessando. Você vai conseguir, por exemplo, aqui as máquinas, vai conseguir bloquear esse acesso, vai conseguir mitigar, entender por que esse cara está usando tal aplicação que não pode, que ela traz um risco inerente para a empresa e assim por diante, tá? Comando para desinstalar o aplicativo na máquina, ele não tem não, né? Eu posso bloquear o acesso dele. Né? Você vai bloquear, mas aí a gestão da máquina, aí você precisa de algo remoto para adentrar nela e fazer isso daí, né? O que o Eric falou também, assim, quer dizer, ele não serviria para ser um software de inventário, de hardware e software, ele não é para isso. Não, ele não é para isso, mas você tem todo o inventário do que está na rede de dispositivos, dos usuários, e aí você consegue puxar, mas ele não é para isso. Ele é um software para proteção de acesso na nuvem. E aí ele se encaixa, essa parte que eu estou mostrando para vocês, se encaixa na questão de controle de acesso que é exigido pela LGPD. Quem acessou o quê? Quem acessou tal coisa? Fez o que com ela? Pegou essa informação, mandou para onde? Tudo isso aqui vai estar aqui, dentro do CASB. Entendeu? De uma forma... Oi. Tá, assim... Vamos supor que eu contratei um novo funcionário e a máquina dele ela está bloqueada na minha rede. Eu posso ter essa regra de só permitir depois que eu fizer o cadastramento dele. Até então, qualquer máquina desconhecida ficaria bloqueada. Isso é possível? É possível. É possível. Você cria uma regra, nessa regra você identifica quais são os acessos autorizados e automaticamente quem não tiver autorizado, bal. Ok. Não vai conseguir acessar. É aquilo que eu falei para você no início, né? Você pode começar bloqueando tudo e aí causa um estresse entre os usuários, né? Porque quando o cara vai trabalhar descobre que não tem essa ferramenta, aquela ali, aquela outra, mas você também já corta o mal pela raiz. Ou você pode criar categorias e falar, tá tudo aberto e começa a monitorar. Puta, isso aqui pode, isso aqui não pode, você vai bloqueando. Entendeu? Bom, basicamente da demo e da apresentação era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Sei se podemos aí ter mais... Deixa eu tirar só aqui o compartilhamento. Eu posso ver vocês melhor. Não sei se vocês têm aí alguma questão a pontuar. Assim como o Elton falou, a gente já teve em outras oportunidades conversas com a Cisco sobre os equipamentos. Eu acho que Cisco é sinônimo de qualidade, é uma marca muito forte. Eu não acho que é só marketing, eu acho que, de fato, ela é robusta mesmo, né, na minha opinião. Apesar da gente não ter usado, mas a gente conhece amigos de outras empresas e eu acho que mundialmente é muito forte. Mas isso vem com o preço. Então, também em outras oportunidades, já desde quando eu ingressei na Engelmig, a gente sempre, nas cotações, a gente sempre olhava as marcas, os modelos no mercado e a gente, não que a gente optava pelo mais barato, a gente tinha um orçamento, né? Então, Claro. a gente sempre esbarrou na questão preço, isso é fato. Então, eu acho que nas próximas oportunidades, até porque a gente já tem uma infra instalada, a gente tem alguns investimentos que a gente fez num passado não muito recente, nos últimos 5 anos, nós temos um data center próprio, a gente fez algumas adequações e estamos sempre fazendo. A gente tem muitas unidades que a Engelmig, no caso, a gente monta algumas, dependendo do tipo de negócio que a gente está atuando, a gente monta negócios que podem durar 6 meses no local, uma obra ou 1 ano. Então, é muito móvel, né? A gente tem que instalar uma mini estrutura de rede de segurança no local, né, uma VPN, uma estrutura mínima de firewall para poder atender aquele local. E a nossa informação, né, que fica basicamente aqui em Manhuaçu, né, no nosso data center, e a gente tem também alguns serviços em nuvem. Essa estrutura é mais robusta, ela, digamos, ela é mais fixa. A gente vai fazendo alguns upgrades na medida do possível. Mas, como eu falei, é sinônimo de qualidade, de robustez, não tenho dúvida disso.
mas a gente eventualmente esbarra na questão de. da questão de valor que, obviamente, não somos nós que vamos colocar o valor na solução, não é isso, mas o nosso orçamento é limitado. Então, Claro. nas próximas tratativas, né, nós somos parceiros da Prolinx, a gente conversa com a Prolinx praticamente todos os dias, né, a gente tem contato tanto com o pessoal do suporte, tanto também com o pessoal lá do Léo e a turma mais estratégica. Então, a gente vai estar aí avaliando, conversando. Nós estamos vivendo um momento muito crítico mesmo, muito complicado. Certo. A gente está priorizando os investimentos na operação da Enjomig, então a gente está, infelizmente, nosso orçamento está muito enxuto para esse ano, e talvez para o ano que vem também, um momento de recuperação, mas a gente verdade. entende que a gente tem que correr atrás de qualidade, né? Eu, como estou à frente do TI, eu tenho que entregar a qualidade do departamento, e agora com a LGPD e outras questões, quer dizer, está apertando. Exato. Essas questões estão apertando para a gente não pode facilitar para dar uma bobeira para perder um dia de serviço aí por uma invasão, um malware, enfim. Então vamos continuar conversando, né? Como eu falei, o Léo é parceirão nosso, a gente está sempre conversando sobre isso, para ver se a gente tem uma oportunidade no futuro aí de estar implementando. Tá? A gente já tinha ouvido falar do Umbrella, dessas outras soluções, mas já tem um tempinho, foi ótimo a gente ter participado hoje. Obrigado. Ter visto essa apresentação, muito bem apresentada, muito bacana. E vamos continuar conversando. Eu acho que seria ideal a gente ter Cisco na Enjomig, isso aí seria muito bacana mesmo, muito legal para a gente ter uma solução desse porte. Mas vamos ver se nas próximas tratativas a gente consegue encaixar no orçamento. Acho que é isso. Agradeço mais uma vez aí a apresentação, muito, muito, muito legal. Obrigado, muito obrigado. E nos colocamos à disposição, se quiser fazer um trial, um demo para conhecer, porque a gente sabe que durante o processo, até chegar à execução, que são os novos planos, vocês podem ir trabalhando e contar com a gente aí, se precisar, tá bom? Agradeço aí pela participação. Obrigado. Eu queria até complementar isso que o Douglas falou, e que acho que vai de acordo com o seu discurso também, Bruno, que a gente entende que não está no seu planejamento esse ano, mas talvez com a possibilidade de fazer uma trial, você já vai ter mais sólido as justificativas para colocar esse no orçamento do ano que vem, por exemplo. Porque sempre que a gente faz, né, Douglas, sempre tem coisas que a pessoa não conhece da rede. Então você fala, eu não acredito que disso está chegando aqui e batendo na minha porta todo dia. Então, é algo que você consegue ter como justificativa para levar para o seu departamento financeiro, que a gente entende que a conta tem que fechar, e que, para isso, você tem que levar dados e provas de que é realmente uma solução necessária. Por isso que fazer POC, trial, é tão bom e é tão simples, né? Então, a gente pode propor uma POC tanto para vocês quanto para a Marte Minas, para até, inclusive, ter mais familiaridade mesmo. É isso que eu preciso? Isso é essencial para mim hoje? Vamos conversar sim, a gente está sempre conversando, como eu falei com o Léo, né, o Marcelo, a turma da Prolinx, para a gente poder, eles que praticamente são, né, responsáveis hoje pela segurança nossa aqui da rede, da infra, eles estão sempre nos apoiando, tanto na parte física quanto lógica. Mas vamos combinar sim, seria do nosso interesse seguir com essa POC, não sei se agora, nas próximas semanas, mas a gente vai combinar e no momento certo a gente vai... um calendário, sim. Sim, e tentar implementar essa POC, a gente vê os resultados, e aí começar a ver o comercial, proposta comercial, como é que a gente poderia fazer. A gente tem muitos celulares, né, na Enjomig. Sim. A gente tem E instalado... vocês hoje, Bruno, tem trabalho com múltiplo fator de autenticação nesses celulares? Como é que vocês estão fazendo? Não, a gente está com um trabalho de implantação de um MDM, e a gente estava com um MDM antigo, não era tão bom, e a gente está mudando para um novo. E a gente tem uma certa dificuldade, porque como está muito espalhado, nós estamos falando de mais de 1.500 aparelhos de celular espalhados no Brasil. É bastante. E a gente tem gente que trabalha que eventualmente nem... a pessoa fica lá no alojamento ou viaja, e então a gente não tem TI espalhado, a gente tem que contar com o apoio do administrativo ou de um terceiro, mas a gente está evoluindo na instalação do MDM. Esse MDM sabe como é que funciona, né? É um gerenciamento do dispositivo que você bloqueia tudo, que não é de trabalho, você bloqueia até o fundo de tela e uma série de coisas. E a gente tem algumas dificuldades porque os nossos clientes, que são as grandes concessionárias de energia, né, a Enel, a CEMIG, a EDP,
eles, eventualmente, dependendo do contrato, o aparelho é nosso, a gente tem que comprar, mas a instalação é do MDM deles. Então, agora a gente está meio que, eu estou entrando nessa questão da LGPD, porque se está acontecendo alguma coisa no aparelho, o MDM é da CEMIG, eles é que vão ser responsabilizados. Ou eles resolvem toda a questão dos bloqueios, ou a gente resolve. Então, no impasse do equipamento tecnológico, e quem vai ser responsável pelo bloqueio. Isso tem a ver com segurança, porque o MDM você bloqueia a instalação do aplicativo na App Store. Você bloqueia muitas coisas. Você é só para essa aplicação que você vai usar e ponto final. O cara não consegue mexer no brilho da tela. Sim. Então é o ideal, porque, sinceramente, o usuário de informática, quando está na ponta, faz o que quer. Se você não cuidar, o cara toma, assim, faz bagunça mesmo. O cara deleta, né? Não, é muito complicado, difícil, entendeu? O computador já é complicado, né? Sempre a parte mais... Estação já é complicado, notebook ou estação. Agora, celular é horrível, terrível de você conseguir. Então, com o MDM, você sabe onde que o aparelho está. Você sabe que hora que a pessoa ligou, desbloqueou, desligou, que hora que ele ligou na energia. Você vê o estado da bateria, você tem um domínio do telefone, né? E isso tem a ver com a LGPD, porque, eventualmente, o celular é usado para fazer leitura de medidor para entregar conta. Então, você tem endereço, nome da pessoa, às vezes CPF. Então, a gente está muito preocupado com essa questão da LGPD, e a gente está com essas instalações aí em curso, a gente tem aí colocado alguns prazos, mas é uma dificuldade muito grande para fazer isso acontecer. Então, essa é uma prioridade, porque isso tem a ver diretamente com a operação e tem a ver também com a LGPD. Não que a segurança de rede que vocês apresentaram isso, não que não tenha importância, pelo contrário, mas a gente já tem uma estrutura montada. Então, vamos ver o que a gente consegue agregar, se de repente o Umbrella consegue agregar alguma coisa com relação aos celulares. Enfim, conversar, montar uma porta, ver os resultados e aí sim conseguir... Mas porque tanto o Duo como o Umbrella tem as versões de mobile perfeitamente, tá? Então, quer dizer, ele está aderente aí. Aí eu acho que a gente, né, Mariana, tentar ver se a gente consegue montar uma POC num aparelho aqui, em Manhuaçu, a nossa equipe está aqui, monta, tenta ver o que ele tem, instala, funciona, vai conflitar com o MDM nosso ou não, vamos usar só o Umbrella. Então, o que for mais prático, mas que trouxer mais resultado para a gente, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para implementar. Perfeito. Obrigado, Bruno. Ok. Obrigado aí. Mais alguma coisa? A gente encerra por hoje e a gente continua então as tratativas depois. É isso, Mariana? Junto com o pessoal da Promis. Isso. Queria só fazer um print da tela aqui com os ovos de Páscoa. Ah, sim. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Deu seu, Elton. Meu filho que vai gostar, ó. Mais do que eu, ele ama chocolate. Eu pensei que as famílias iam gostar mesmo. Eu iria adorar se fosse aqui em casa. Olha que o Eric tá tirando. Muito obrigado, gente. Top demais. Muito legal mesmo. Tirou o print já? Ainda não, tô esperando o Eric ele ajeitar o dele. Vou tirar aqui. Pronto. Show. Beleza. Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado pela oportunidade. Presley, Mariana. Isso, obrigada, Ana. Parabéns mais uma vez aí pela apresentação. Obrigado. Eu tenho que sair que eu tenho uma outra extensão, pessoal. Valeu, Tchau. Ana. Valeu, Presley. Um abraço. Tchau. Até mais. Obrigada, gente.